Juízes, capítulo 9, versículo 7. E dizendo a Jotão, foi esse, e pôs-se no cume do monte de Gerezim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Jotão, o último filho vivo de Jerubaal, de Gideão, ele fala ao povo de Siquém, e ele fala em nome do Senhor. Ele diz: ouvi-me, que Deus vos ouvirá. Quando se ouve o homem de Deus, que traz a mensagem de Deus, Deus te ouvirá. E ouvir não é só escutar. Ouvir é receber, acatar e obedecer. E Deus te ouvirá. Não despreze nunca a palavra do homem de Deus, porque o verdadeiro homem de Deus sempre traz uma mensagem inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Não despreze a palavra da boca do homem de Deus, não despreze a Deus. E foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: deixaria eu minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. Irmãos, a oliveira, a figueira e a videira recusaram um convite de reinar sobre as árvores. É uma parábola. Elas tinham, tanto a oliveira como a figueira, como a videira, elas tinham consciência da sua vocação. Elas tinham consciência da sua missão, do propósito para o qual Deus as criou. E não aceitaram um convite de reinar sobre as árvores. Não, nós não podemos deixar a nossa missão, a nossa vocação para reinar sobre as árvores. Irmão, isso é uma lição para nós. Não se desvie do real propósito de Deus para você, para a sua vida, por tentação alguma. Cuidado com convites tentadores que te desviam do caminho de Deus, que te desviam da missão que Deus tem para você, porque todos nós temos uma missão. Se não tivéssemos uma missão, aqui não estaríamos. Há uma missão. Quem vai cumprir essa missão? Envia o fulano, envia o beltrano, envia o ciclano. É assim que Deus age. Deus não envia ninguém a esse mundo à toa. Todos têm uma missão. E pela habilidade que Deus te deu, pelo dom que Deus te deu, pela característica que Deus te deu, ou pelos recursos que Deus te disponibilizou, você sabe qual é a sua missão, sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. É só você analisar a sua habilidade, é só você analisar o seu dom, a sua característica, ou os recursos que você tem e que Deus disponibilizou para você ao seu redor. Aí você vai descobrir qual a sua missão, qual o seu chamado, qual a sua vocação. Se Deus te deu uma vara e uma rede, Ele não quer que você seja um carpinteiro, irmão. Está na cara que você deve ser um pescador. Entende, irmãos? Então tenha consciência dos objetivos de Deus para você e não se desvie por nada. Se Deus te deu um dom para cantar, é porque Deus quer que você cante, que o louve, que seja um levita. Agora, se você é como eu, desafina até ao respirar, está na cara, irmão, que o seu chamado é outro. Porque Deus, ele estabelece a missão, nos envia, mas Ele nos dá os recursos. E nós temos que estar atentos aos recursos
que Deus nos deu. Versículo 14 e 15. Então todas as árvores disseram ao espinheiro. Então, como não aceitaram a oliveira, a figueira, a videira, foram convidar o espinheiro. Então disse todas as árvores, disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Irmãos, entendam, as árvores insistiram que queriam um rei, que precisavam de um rei, precisavam de um líder. Reina sobre nós, espinheiro. E o espinheiro impôs a sua condição: vocês têm que confiar totalmente em mim. As árvores aqui representadas eram o povo de Siquém, que não tinha um líder, e estavam se sujeitando ao espinheiro. Aqui estavam se sujeitando a Abimeleque. Quem foi Abimeleque? Um filho de Gideão, um filho não muito reconhecido, um filho de Gideão fora do seu relacionamento normal, que simplesmente matou os seus 70 irmãos. Olha só quem eles estavam escolhendo para ser líder. Então, a quem não consulta Deus e insiste em fazer algo que Deus não aprova. Estava na cara que Deus não aprovaria o espinheiro como líder. Mas eles colocaram na cabeça que precisavam de um líder, precisavam de uma pessoa que os comandasse. E sem consultar o Senhor, estavam procurando e pregaram o espinheiro. Apelaram, né? Tem pessoas, irmão, que elas procuram algumas coisas e os caminhos estão trancados e elas apelam ao espinheiro, apelam àquilo que Deus não aprova. Essas pessoas estão programando um sofrimento futuro, irmão. A recusa da oliveira, a recusa da figueira e da videira deveria ser vista como um bloqueio de Deus, um impedimento de Deus. Espera aí, se a oliveira não aceitou, se a figueira não aceitou, se a videira não aceitou, talvez Deus não quer que nós peguemos um líder. Talvez quer que nós esperemos até que Ele prepare. Eles não viram isso como um bloqueio, um impedimento de Deus. Irmão, quando tiver um obstáculo na sua vida, você que é de Deus, que teme a Deus, que louva a Deus, que vem na casa de Deus, né, que procura obedecer a palavra do Senhor, quando tiver obstáculos para você fazer alguma coisa, analisa, irmão. Veja se esse obstáculo não é Deus colocando para impedir que você faça algo errado, irmão. Tem um exemplo claro disso que está lá em Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancasses a tua jumenta? E eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. E aqui continua no versículo 33, porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim, diante de mim. Se ela se não desviar diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. O anjo do Senhor estava se opondo a Balaão. E agora, se parece mal aos teus olhos, retornarei. Por 3 vezes, o anjo de Deus se opôs ao caminho de Balaão. Balaão estava assentado a sua jumenta, indo fazer aquilo que Deus não aprovava. E Deus colocou um anjo bloqueando o caminho. Só que o Balaão não via. A jumenta via.
E ela parava, ela empacava, e o Balaão espancava a jumenta. E ele, Balaão, que era profeta, não viu. Entende, irmãos? Alguns enxergam pior do que a jumenta. Irmão, muitas vezes quando você não vê o impedimento de Deus, você está enxergando pior do que a jumenta, porque a jumenta viu o anjo parado com a espada desembainhada para que ele não passasse, e ele não viu. A jumenta viu. Que Deus abra os nossos olhos, para que nós vejamos que o obstáculo, que muitas vezes a gente rotula sendo do inimigo, é de Deus, para impedir que você faça, desculpe o termo, mas besteira. Você é de Deus, Deus cuida de você. Deus vai colocar um obstáculo para que você não faça besteira. Abra os seus olhos, enxergue, irmão. Se você consultar Deus, ouvir a palavra de Deus, como Deus está falando com você hoje, Ele está impedindo você de fazer algo que não deve ser feito, que só vai acrescentar dores. Deus, Ele não nos tira o livre-arbítrio. Deus não nos tira o poder da decisão. A decisão sempre vai ser nossa. Mas Ele põe alguns obstáculos para que pensemos, para que meditemos, para que enxerguemos. É a história daquele casal de namorado que vive brigando. Briga de manhã, briga de tarde, briga de noite. Isso, irmãos, é um indício que Deus não quer essa união, irmão. Para continuar essa briga pelo resto da vida, irmão. É aquela pessoa que quer comprar alguma coisa e encontra um monte de obstáculo. Medita, irmão, vê se não é Deus que não está aprovando essa compra. E tem aqueles que ainda insistem, né? Ou me empresta o seu nome aí que eu não estou podendo comprar no meu, né? Você não está podendo comprar no seu, está na cara que Deus não quer que você compre. Deus quer que você primeiro limpe seu nome, é óbvio. Então entendo, tem algumas complicações, tem algumas obstáculos, que não é o diabo, é Deus querendo impedir que você faça algo ruim, assim como foi com o Balaão aqui. O anjo de Deus estava impedindo a passagem, mas o Balaão não via, e nós não estamos enxergando, porque nós não paramos para analisar. Será que Deus quer mesmo essa união? Será que Deus quer mesmo que eu faça essa compra? Será que Deus quer mesmo que eu faça essa venda? Será que Deus quer mesmo que eu vá para lá, que eu vá para cá, que eu mude? Entendam, há coisas que você não precisa nem consultar Deus, nem meditar, porque Deus é taxativo em ordenar a nós. Mas tem coisas, irmãos, que nós temos que analisar, porque há os obstáculos do inimigo. Quando a coisa é boa, quem põe um obstáculo é Satanás. Mas quando a coisa é ruim, o obstáculo é de Deus. Como saber, pastor? Analise, medite, cheque, ouça a palavra. Deus vai falar com você pela palavra, vai te mostrar. Veja, não, isso não pode ser de Deus, porque tem tanto impedimento. Opa, peraí, isso é de Deus. Eu orei a Deus, Deus me deu a resposta, Deus me deu a direção. E se tem um obstáculo, é do inimigo. Obstáculos podem ser do inimigo se for para o nosso bem. O inimigo sempre vai colocar um obstáculo para a sua conversão. Ele sempre vai colocar um obstáculo para você não vir na igreja. Ele sempre vai colocar um obstáculo para que você não seja salvo, porque ele quer roubar, matar e destruir. Mas aquilo que é direção de Deus, que Deus não aprova, melhor que Deus não aprova, Ele vai nos avisar. Ele vai colocar alguns impedimentos. E a gente tem que estar enxergando. O cristão, ele tem que ser perseverante, mas ele não pode ser teimoso. Qual é a diferença? Perseverante é quando você tem a direção de Deus. Teimosia é quando você não tem a direção de Deus, está indo contra a direção de Deus. O Senhor fala, não vos prendais a um jugo desigual. E a pessoa teima, insiste em se aliar com ímpio, fazer sociedade com ímpio, casar com ímpio. Está se opondo à palavra do Senhor.
E às vezes não enxerga os obstáculos que Deus coloca para impedir que nós façamos algo errado. Se houver muita facilidade também, pode ser o inimigo facilitando o erro. Então entendam, irmãos, tem coisas que não vai ter o obstáculo do inimigo, mas vai ter o obstáculo de Deus. Entendam? Sempre consulte a Deus, sempre consulte a palavra de Deus para saber. Isso é ser guiado, isso é ser dirigido por Deus. Isso é você avançar e ter bênçãos sem medidas. Juízes 9:16. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrasses, fazendo o rei Abimeleque, se bem fizesses para com Jerubaal, para com a sua casa, e se com ele usasses conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Está falando aqui do Gideão. Porém vós hoje vos levantasses contra a casa de meu pai, aqui é o Jotão falando, e matasses a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, filho da serva de Gideão, fizesses reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Entendam, o espinheiro aqui era o Abimeleque, que havia matado e executado os seus 70 irmãos. Esse era o espinheiro que eles estavam escolhendo como líder. Você escolheria um líder desse, irmão? O povo de Siquém escolheu. Sabe por que não escolheu? Aqui vem o grande ensinamento do Espírito Santo para nós hoje. Sabe por que aquele povo escolheu? Porque não tinha outro. Eles queriam e não tinha outro. Eles não esperaram o tempo de Deus, não esperaram a resposta de Deus, e pegaram Abimeleque, o espinheiro, porque não tinha outro. A oliveira não queria, a videira não queria, a figueira não queria, pegaram o espinheiro porque não tinha outro. Irmão, nunca faça isso. É direção de Deus para as nossas vidas. Nunca escolha o espinheiro como líder. Nunca faça escolhas só por falta de opção. Nunca faça escolhas porque os outros recusaram. Conheça o líder. Qual é o seu histórico? Por quantos escândalos ele passou? Quais são os seus frutos? Não pegue o espinheiro como líder. Irmão, não pegue qualquer coisa só por falta de opção. Você vai ter dor, irmão. Pastor, eu já estou orando aqui há uns 5 anos para Deus arrumar um companheiro, uma companheira, e parece que não vem, então eu vou pegar o espinheiro. Não faz isso, irmão. Vai ser queimado o resto da vida. Irmão, não faça escolha por falta de opção. Não. Esse negócio, na falta de tu, vai tu mesmo, está errado, irmão. Está errado. Conheça o líder histórico. Ouça o homem de Deus, analise os obstáculos. Busque a direção de Deus, espere o tempo de Deus necessário. Não escolha qualquer coisa só porque está disponível. Não escolha qualquer coisa porque não tem um outro, porque a oliveira não quer, porque a videira não quer, a figueira não quer. Não faça isso. Você é o melhor de Deus e Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você pegue qualquer coisa. Deus não quer que você pegue o espinheiro. Deus tem o melhor para você. Espere o tempo de Deus. Ore a Deus. E se Deus não preparar, é para que você não tenha nada. Para que você não tenha líder. Então confia no Senhor. Não aceite qualquer coisa só por falta de opção. Espera em Deus. Espera em Deus. Muitas vezes Deus quer que você tenha, que você não tenha nada da oliveira, nada da figueira, e nada da videira, e nada de ninguém. Mas a pessoa aflige-se, já acha que esperou demais,
E aí aparece o espinheiro e pega o espinheiro e acrescenta dores o resto da vida. Irmãos, nós somos o melhor de Deus. Não podemos escolher ou aceitar qualquer coisa. Deus tem o melhor para nós. Consulte e espere o melhor de Deus. O espinheiro não é para você. Deus tem o melhor para você. E se Deus não der, glorificado seja o nome do Senhor, porque o melhor para você é não ter. Amém, povo de Deus? Mas o nosso Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Nós temos que confiar no Senhor. Deus não vai te dar o espinheiro, irmão. Se a oliveira, a videira e a figueira não aceitarem, Deus vai preparar algo melhor. E se não preparar, você estará melhor, sem nenhum dos três, sem nenhum dos quatro. Amém? Não escolha qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Você é o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para você. Amém? Vamos orar.